Coisas que meu ex fazia que eu perdoei. Porque pra ser trouxa, basta tá viva. Ai, gente, é isso aí. Hoje a gente vai ver histórias. Faz um tempo que a gente não faz esse tipo de coisa, né? Uma trend, um negócio assim de pessoas falando coisas. Hoje tem histórias de pessoas que é pra gente passar raiva, obviamente. Que é pra gente passar raiva é de ver o quanto a gente era trouxa no relacionamento. Ai, que delícia. Vamos ver. Essa aqui é a Andrade Bela. Deve ser Isabela Andrade o nome dela, né? Imagina. Tá. Vamos ver. Vai. Amor também, tá, gente? Não é só com pai, não. Calma aí. Coisas que eu já passei com meu ex, porque eu tenho azar no amor também, tá, gente? Não é só com pai, não. Um dia antes do meu aniversário. Caraca, moça. Calma. Calma, a gente tá aqui. Vamos dar as mãos. Não sei se a gente vai segurar a mão até o final, mas a gente vai dar a mão. Ele tinha me traído. Eu descobri por uma amiga minha. E no dia ele foi lá em casa e levou um buquê de flor com uma aliança. E eu perdoei. Ele tinha. Nossa, mas aí eu achei que faltou mais. Um buquê de flor, uma aliança, uma caixa de bombom, um iPhone novo. Aí eu ia começar a pensar, a perdoar. Agora, te traiu. No dia seguinte levou uma aliança, mas que aliança da onde? Ele tinha uma avó que morava na roça. E daí, todo final de semana ele falava pra mim que ela dormia na casa dela e ele tava indo dormir com a minha amiga. Amiga, a gente já viu que o negócio vai, né? É poliamor, galera. É novo isso. É novo. É uma coisa assim que é mais pra juventude, pra galera mesmo. Poliamor de um lado só. Por que você também não aproveitou? Teve um dia que a gente tava na sala de casa vendo o filme. E daí ele olhou pra minha cara e falou assim: esse foi o filme que a gente tava assistindo quando foi a minha primeira vez com a minha ex. Eu posso te contar como que foi? Tô falando, gente, ele tinha um tesão, um poliamor. Gente, é compersão o nome disso. A felicidade de ver o seu namorado com outra pessoa. Sabe qual é o foda? É assim, longe de mim defender monogamia. Longe de mim defender monogamia. Mas assim, até esqueci que eu ia falar, fiquei tão emocionada. O problema, gente, é que quando você tem um combinado, e esse combinado... Quebrei a unha. Esse combinado, ele é quebrado, já fica ruim. Mas até você entende, quebrou uma vez, putz, não sei o quê. Chega uma hora aonde já vira palhaçada. Sabe aquela história? No Brasil, a lei, ela não é só passar pelo Congresso, pelo Senado, não sei o quê. A lei, ela precisa pegar. Tem lei que pega, tem lei que não pega. A lei que pega é a lei que realmente o povo segue. A lei que não pega é a lei que, ai, tá lá, menina, mas foda-se, né? Quem se importa? Às vezes, traição vira um pouco lei que não pega no relacionamento. Chega uma hora que você traiu. Tudo bem, foda-se, não sei o quê. Aí eu acho que... Aí, às vezes, a gente tem uma coisa que é... Porra, é relacionamento aberto, então vamos já aceitar isso aqui. Mas não, tem que ficar criando essa situação de que não, ele não me trai. Só que se ele me trair e trouxer um bombom, eu aceito. Tem muita relação que é assim, gente, eu vou te falar um negócio. Muita relação é exatamente isso, né? A relação famosa que a pessoa tem um amante, o outro sabe, tudo bem, deixa, mas não, a gente é monogâmico. Chega uma hora que, assim, se a lei não pegar, foda-se, né? Me traz sempre, mas depois traz comida, tá ótimo. E eu deixei ele contar, tá, gente? Porque ele ficou insistindo e ele queria muito contar como foi a primeira vez dele com a ex dele. Um dia a gente tinha brigado e daí a gente tava vendo o filme também. E daí ele entrou nos arquivados do story dele de antigamente e viu as fotos que ele postava com a ex-ficante e as músicas bonitinhas que ele colocava com ela nas fotos. E ele começou a cantar pra mim com a foto dos dois, assim, no story, as músicas pra mim.
Uma semana depois que a gente começou a namorar, ele não tinha me dado aliança ainda, não teve nem pedido direito. Tipo, ele só falou com meu pai, a gente começou a namorar assim. Ele me levou, ele mandou mensagem pra mim e falou assim, vamos amanhã comprar a nossa aliança. E eu fiquei toda feliz. E daí eu chamei Uber pra gente, porque ele tava lá em casa. Paguei Uber pra gente de ida e volta já. E quando chegou lá no lugar, ele falou assim, o que a gente veio fazer aqui mesmo? Porque eu tô sem dinheiro. Um dia, 11 horas da manhã, ele mandou mensagem pra mim falando que tinha acabado de acordar. Aí é foda, aí é foda. Além de tudo é fudido? Ah, não, aí tem que chutar, gente. Aí tem que chutar. Se é traidor, filho da puta e pobre... Ah, não, faz uma dívida, foda-se, faz um cartão da loja. Só que ele tava morrendo de dor no corpo e ele tava com suspeita de dengue. E ele falou que ia voltar a dormir. E quando foi 8 horas da noite, ele ainda não tinha aparecido. E eu mandei mensagem pro tio dele, que ele morava com o tio dele. E o tio dele falou que ele tinha ficado aquele dia o dia inteiro fora de casa. E eu descobri que ele tinha ficado o dia inteiro fumando maconha com uma menina que ele ficava enquanto tava namorando comigo. Gente, caraca, que pinto safado, né? Caraca, Mona. Tô falando isso aí, né? Agora, a única coisa que eu vou até esperar... Será que eu espero o final do vídeo? Cara, falta muitos minutos ainda e eu já tô chocada. A minha pergunta, a única coisa que eu quero saber é... O mínimo que eu espero dessa relação... Dessa não, da próxima que ele vai ter... Um mínimo é que ele fique com a atual dele, mostrando foto minha e cantando as músicas que ele postava no Stories comigo. Porque, pelo visto, a relação dele, na verdade, ele não é nunca com a atual, é sempre com a anterior. Então, agora que você chutou ele, imagino que você que tenha chutado, né? Vamos lá, autoestima. Agora, na relação atual, eu espero que ele esteja valorizando você como ex. Que eu acho que o que faltou é isso. Na verdade, você tinha que terminar, passar ele adiante e aí sim começar a pegar ele. Porque aí, pelo visto, ele é um pouco mais, né, fiel. Um dia ele entrou também nos stories arquivados pra ver foto que ele tinha postado com outras meninas que ele já tinha relacionado assim. E ele foi e olhou pra minha cara e mostrou uma foto de uma menina específica e falou assim, você achou ela bonita? Falei, ela é bonita. E ele falou assim, que você não viu ela pelada ainda, ela é mais linda ainda. Um dia eu tava com muita vontade de tomar açaí. Falei pra ele que eu tava com vontade de tomar, chamei ele pra ir comigo. E ele falou, vai lá que eu já tô indo pra gente se encontrar. E eu cheguei lá no lugar, era tipo 3 horas. E ele não chegava. E eu tava mandando mensagem, a mensagem nem chegava pra ele. E quando foi 4 e pouco, eu tava lá ainda no lugar esperando ele. E eu vi ele passando com um monte de menino lá na frente, assim, abraçado com uma menina. Isso aqui é bait, gente. Isso aqui. Eu tenho até dificuldade. Um dia eu esqueci de ir com a aliança pra escola, porque eu tinha acordado muito atrasado. E daí eu esqueci de colocar a aliança. E daí eu cheguei na escola e uma menina da minha sala, que ela saía bastante, ela chegou em mim e falou assim, nossa, eu tô vendo que você tá sem aliança, que bom que você terminou. Porque ontem ele ficou com a minha amiga lá em tal lugar. E a gente tava namorando. Eu peguei o celular dele e... Tava namorando quem, exatamente? Quem tava namorando? Eu não sei se ele está... Daí tinha uma outra conta lá no Instagram com um monte de letra, não tinha nome nenhum. E quando eu entrei lá na conta, tinha ele mandando mensagem pra essa menina que era minha amiga, que ele dormia com ela todo final de semana, falando... Tá vendo? Já era marcado, galera! Caraca, às vezes chega uma hora que você só aceita. Pra ela assim, agora eu vou ter que te bloquear porque eu tô aqui na casa da Isabela. Pra que bloquear? Você fala, Isabela, essa aqui é a menina que eu tô te traindo, viu? Nem precisa abrir aqui esse coisa, tá de boa. Essa aqui é ela, tá? Se vier a mensagem dela, ignora. Ignora que essa aqui eu só vou comer amanhã. A gente tava junto, ele curtia story de outras meninas e falava que o Instagram dele era bugado, porque o celular dele era muito velho e curtia... E só curtia gostosa! Sozinho. Um dia ele só me tirou do Instagram dele, me bloqueou e começou a seguir... É que ele te confundiu com a amante. Que ele bloqueava a amante. Aí do nada ele tava comendo a amante, aí ele falou... Ih, calma aí, deixa eu bloquear aqui a Isabela. Ah não, menina, a Isabela é que eu tô namorando. E voltou a seguir todas as meninas, assim, que ele já tinha ficado ou queria ficar. E falava pra mim quando a gente namorava também. E voltou a seguir elas. E tava reagindo à história delas, e daí chegou print em mim. E daí eu chorei e voltei com ele. Uma coisa a gente não pode acusar ele, que é de mentiroso.
Porque ele não mentia em nada, ele simplesmente fazia abertamente. Uma vez ele chegou em casa muito triste, e daí eu tinha perguntado o que tinha acontecido, ele não queria falar, e depois eu fiquei Terminei com a minha mãe. insistindo, ele falou que foi porque ele entrou nos republicados da ex-ficante dele e viu que ela tava republicando vídeo pra outro menino, e daí ele falou que ficou muito mal com isso. Tinha várias vezes que eu chamava ele pra ficar comigo, e ele falava que não dava porque os amigos dele eram prioridades, porque eles eram amigos desde a infância, e os amigos dele nunca deixaram ele na mão, então ele tinha que ficar com os amigos dele, e depois se sobrasse tempo ele ia ficar comigo. Gente, o resto é muito vergonhoso e muito humilhante, tá? Eu prefiro Ah, não, calma aí. Calma aí, não é possível. Não é possível, Mona. O resto é muito humilhante e vergonhoso. Eu não quero nem saber. Ele cagou na tua cara? Será que eu quero? Claro que eu quero saber. Por favor, conta. Tem alguma parte de assinatura aqui? Não é possível, por favor. então eu prefiro não contar. Então, mas é isso, ele era um manipulador, e daí ele fazia o que queria comigo, eu perdoava porque eu era dependente Não, manipulador, será que ele era? Eu não sei se ele era manipulador. Ele só era muito verdadeiro. emocional nele, e ele, pra mim, ele era o amor da minha vida. Ele é aquela pessoa que falava, falo na cara mesmo, não escondo nada, sou muito sincera, sou muito autêntica. E ele manipulava eu e minha mãe, e falava que ele não fazia nada, e toda vez ele me colocava como errada. Foi isso, foi incrível, o meu relacionamento, foi ótimo. Eu amo, vocês já perceberam que as jovens, elas ficam assim, ó. Mas é uma coisa, é meio pra ser engraçada, né? Não é pra ser engraçada, mas é tipo assim, quando eu começou uma fudida. Isso é uma coisa jovem. Viu, galera? Geração alfa. Nossa, meu sonho. Meu sonho é que essa menina comentasse as outras coisas. Porra, ela não comentou, galera. Gente, hoje eu vou contar pra vocês uma das histórias mais leves que já contei aqui. Uma delas não. Tô aqui tentando ver no TikTok dela. Por favor, faz um vídeo atualizando, contando as partes vergonhosas. Por favor, cara. Nunca te pedi nada. Essa aqui é a Isabela. Outra Isa? O problema é com Isabelas? Coisas que o meu ex-namorado fazia e eu ainda continuo Vai ser difícil. Essa eu acho que vai ser difícil ganhar da outra ali, eu com acho. ele. Eu esperei 2 anos pra poder abaixar, pra não levar um processo. De qualquer jeito eu não ia levar, porque ele é um liso, né? Esse que é bom, esse que é bom. Esse que é bom. Então vamos lá. A gente vai aqui em ordem cronológica, tá? Pra vocês acompanharem os fatos. No nosso primeiro encontro, ele me contou uma história mirabolante sobre a ex dele. Ele disse que a ex dele tinha um pai traficante e que esse pai traficante tinha chamado ele pra as pessoas e ofereceu um salário pra ele fazer isso. Só que, na verdade, obviamente, tudo isso era mentira, mas eu acreditei. Nesse mesmo dia, ele também me contou que a ex dele era uma louca e ela tentou invadir a casa dele. E eu acreditei. Até aí, tudo bem, gente. É uma mentira que a gente não Até aí, tudo bem, galera. tem como adivinhar se é verdade ou se não, Não tem é, né? mesmo, não tem Ele como era uma saber. pessoa que ele era um pouco transfóbico, tá? Só que 5 dias antes de ele me pedir em namoro, eu peguei uma conversa dele com uma menina trans, ele falando que ele gostava de Como todo transfóbico. dela, entendeu? E que ele gostava de ouvir o dela. Ele me explicou que eles eram super amigos e que eles ficavam só brincando de imitar. E eu acreditei. Uma semana depois que ele me pediu em namoro, eu fui pra casa da minha melhor amiga, porque tava tendo uma socialzinha lá. Levei ele levou um amigo dele e uma garrafa de vodka. Só que assim, ele ficava isolado lá no canto e tava bebendo muito, muito, muito. E tipo assim, ele queria comprar uma segunda garrafa e naquele momento ali, eu dei uma leve surtada e fui pra casa com ele. Quando a gente chegou em casa, eu peguei, enfiei ele embaixo do banho gelado e ele começou a falar umas coisas bem estranhas. Começou a falar que as minhas amigas estavam me manipulando pra eu fazer isso e veio dar de dedo na minha cara. 5 minutos depois, ele começou a chorar, falando que eu era o amor da vida dele, que ele não queria fazer isso comigo, que ele nunca mais ia beber, que ele nunca mais ia fazer isso. Enfim, passei o maior papelão. Mas eu ignorei as red flags e continuei com ele. Depois disso, gente, ele começou a querer brigar comigo por umas coisas bem fúteis.
Ele brigava comigo porque eu não comia salada. Só que eu tenho toque, então eu tenho seletividade alimentar, por isso que eu não como salada. Mas ele brigava comigo, virava realmente uma briga. Na época eu tava fazendo fisioterapia, então eu tava com problema no joelho, enfim, inflamação. E nisso ele também brigava comigo do jeito que eu pisava no chão. Ele falava que o jeito que eu pisava ia fazer o meu joelho ficar ruim. Quando eu comecei a namorar com ele, eu também comecei a engordar, porque ele comia igual um jabutre. E ele queria que eu comesse igual um jabutre também pra acompanhar ele. Mas daí ele começou a falar que eu engordei. E achar ruim. Depois, gente, ele trocou de emprego, ele foi para um emprego que ele trabalhava das 8 às 6 em horário comercial, e daí eu ia para lá na quinta-feira, mais ou menos. Então, ele trabalhava na sexta e no sábado, mas eu ia para lá na quinta-feira à noite. Ele morava com a mãe dele e ele tinha as obrigações dele para fazer, né? Óbvio, limpar a casa, enfim. Só que ele ficava muito cansado. Então, o que eu fazia? Eu limpava a casa dele inteira, arrumava o quarto dele, arrumava o guarda-roupa, fazia uma comidinha para quando ele chegasse, ele tá com aquela comidinha maravilhosa prontinha, porque a mãe dele às vezes não fazia. E teve um dia que quando ele chegou em casa, ele falou que eu tinha limpado tudo errado e que a minha comida tava uma bosta na frente da mãe dele. O meu sonho é ser mãe, então eu sempre falei sobre isso com ele. E ele sempre disse que não queria ter filho. E pra mim tava tudo bem, porque na minha cabeça eu ia convencer ele a ter filho. Só que toda vez que os pais dele falavam sobre vir uma mini Isadorinha por aí, ele falava que ia mandar eu abortar. Daí, gente, só depois disso que começou a ficar um pouquinho estranho pra mim. Só depois. Porque uma vez ele chegou em mim, a gente estava deitado na cama. Olha, até então eu tô achando as red flags é assim, o típico homem. Mas o que tem... Ih, caralho! Desculpa, criança crente. Nossa, muito tempo, né? Que a criança crente, ela não volta aqui, né? Ai, Deus. Senhor, fazei-me um instrumento de voz. Voltou. Só que eu tava falando mal de homem, tá vendo? O culpa é do macho. Sempre a culpa é do homem. A gente estava discutindo sobre as coisas da vida e uma vez ele me falou um pensamento dele. Ele me disse que ele olhava para as pessoas na rua e ele imaginava elas jorrando. Caraca, que legal! Que pessoa boa que você tava, moça. E adivinha, gente, vocês acham que eu terminei com ele? Não terminei. E aí, gente, ele começou a pedir tempo todo final de semana, entendeu? E ele falava pra mim que era porque eu não fazia nada da vida, que era porque eu não estudava, eu não trabalhava, eu não fazia nada, entendeu? E ele se sentia sufocado. Só que beleza, aí num final de semana qualquer, num domingo, que eu me recordo, Todas as partes, todos os momentos do dia que ele tinha que ficar perto dela, ele se sentia sufocado. a gente tava no shopping e eu falei pra ele que ele me deixava insegura com isso de ficar pedindo tempo, que ele nunca tinha certeza se ele queria realmente ficar comigo. E daí ele me disse... Moça, se a pessoa pede 2 tempos... Pedir tempo pra mim já é uma coisa muito esquisita. Pedir tempo já é pra mim... Eu sei lá, eu nunca vi alguém voltar do tempo e achar maravilhoso, sei lá. Que porra de pedir... as exatas palavras. Amor, não precisa chorar. Agora eu tenho certeza que eu quero ficar com você. Não preciso mais de tempo. E daí eu aceitei, gente. Eu fiquei muito feliz. Falei, gente, meu namorado quer ficar comigo. Olha, que milagre. Ah, eu tô falando no mudo há meia hora ainda! Eu tava reclamando da câmera, falando que vai virar um podcast. Acaba a luz. Acaba a luz. Ai, gente, eu vou desistir de ser youtuber, gente. Na moral, assim, eu não sei o que eu faço mais na minha Detalhe, vida. nisso a gente ia fazer 4 meses de namoro, tá? E daí, numa terça-feira qualquer, ele me manda a seguinte mensagem. O motivo de eu estar pedindo tempo pra você é porque eu ainda amo a minha ex. A que ele disse que era completamente louca, que tinha invadido a casa dele. Pelo menos a ex tinha dinheiro, né? Era um dinheiro sujo? Era, mas quem se importa, compra igualzinho. Mesmo que ele também disse que tinha morado junto, mas na verdade isso nunca aconteceu. E, gente, como se não pudesse ficar pior, ainda fica. Calma. Nesse dia eu me recordo de ter xingado ele de alguns nomes e falar que ele tinha merda na cabeça. Porém, meu coração ainda doía muito, gente. Eu amava ele muito, muito mesmo. E daí, era umas 3 horas da tarde, eu falei pra ele, tá, eu vou pensar e até de noite eu te falo. Porque eu ainda tava pensando se eu ia continuar com ele.
Daí eu fui pra casa de uma amiga minha, chorei horrores, falei que ainda ia continuar com ele, que ia ter que ficar mais tempo pra conseguir sair do relacionamento. Daí, num certo momento, eu tava deitada na cama com uma amiga minha do meu lado e ela tava mexendo no Tinder. E nisso, ela me vira o celular lentamente pra mim. Isadora, era uma foto do fulaninho no Tinder. As fotos que eu tirei dele, as fotos que ele tirou com o meu celular, entendeu? E era um perfil novo. E isso era 7 horas da noite, gente. Nesse meio tempo, ele já tinha falado que me amava, que amava eu e ela, mas que ele queria ficar comigo. Enfim, no momento que eu vi aquele perfil dele, eu tirei print, enviei pra ele e falei: já que você quer ficar no Tinder, então vá com Deus. E bloqueei em tudo. Só que surgiu uma pulguinha na minha cabeça pra ir falar com a ex dele, né? Óbvio. E foi aí que eu comecei a ligar os pontos do que estava acontecendo. Ela me contou que ele tinha essa mania de querer mentir e que ele também chifrou ela, olha que coisa. E eu também descobri que ele tinha criado um fake quando ele estava prestes a me pedir em namoro para ir atrás dela. E que também esses tempos que ele pedia porque ele queria me trair. E daí vocês perguntam: ah, não tem uma amiga para avisar? Mas você não imagina. Gente, tinha, só que eu não contava nada disso pra elas. Elas ficaram sabendo disso depois que eu terminei. Eu descobri muita coisa dele, mas muita. Porém, me rendeu uma boa amizade, que é a ex do Divo. Beijinho, querida. Aí, gente, 4 dias depois que a gente terminou, ele apareceu com outra. Que, obviamente, ele tava me traindo com ela, porque ela era da academia que ele frequentava. E sim, gente, eu fui atrás dela pra contar toda essa situação, tá? Ela foi super querida, foi super de boa, mas ela continuou com ele. Ele falou pra ela que eu que tinha dito que amava ele, que a gente nunca teve nada, a gente nunca namorou, que Eu eu fui sei só que tá uma travado. qualquer. Foda-se. Ele também tinha dito isso de uma outra menina quando a gente começou a ficar. E eu acreditei. E é isso, gente. Resumindo, 2 meses depois ele engravidou outra menina, que não era eu. E sabe por que isso tudo aconteceu e eu não saí do relacionamento? Porque eu não tinha amor próprio nenhum, vidas. Eu jurava que eu nunca ia achar outra pessoa que me amasse. Eu precisava estar num relacionamento pra me sentir validada, pra suprir a minha carência, pra não me sentir sozinha, entendeu? Mas é isso, gente. Às vezes a gente precisa errar pra aprender e deem graças a Deus que eu tô aqui contando, entendeu? Que vocês não precisam errar pra saber que vocês têm que se amar. Fui! Caraca, o alexandrismo do nada. Ô, gente, olha só. Eu não sei mais o que fazer. Sinceramente. Agora trava a cada 2 segundos. O que eu faço? Eu choro? Vou deixar aqui rolando. Isa. Caralho, mais uma Isa? Gente, que porra é essa? Que pauta é essa? Coisas que o meu ex-namorado já falou ou fez pra mim e eu continuei com ele. Teve uma vez que tava passando uma menina asiática muito linda na rua e ele falou assim: nossa, meus pais sempre acharam que eu iria casar com uma asiática porque eu sempre gostei de menina japonesa. Sabe quando a gente tá, tipo, super feliz, assim, a gente fica meio expansiva, tipo, aconteceu uma coisa legal e a gente fica tipo, ai, que legal! Tipo, toda vez que eu fazia qualquer coisa expansiva, assim, porque eu tava muito feliz, ficava agitada, ele ficava, tipo assim, ó. Tipo assim, tava falando muito alto e, tipo, tava muito irritante. Falou que minhas amigas eram fracassadas. Uma vez eu comprei aquelas bermudas que são meio masculinas, assim, mas que eu acho super estilosa. E aí a gente se encontrou e eu falei: nossa, eu comprei essa bermuda, tô tão feliz, olha que linda, o que você achou? Aí ele falou assim: tá parecendo um moleque. Assim como teve uma vez que ele viu minha maquiagem e eu nem tava com muito blush, ele falou assim: nossa, parece que você levou uma chinelada na cara. Sim, mas esse é o objetivo. Usa esse blush pra quê? Uma vez que eu tava com 20 quilos a mais, a gente foi pra uma balada com uns amigos e ele falou que eu tava parecendo um bolo. E na mesma festa ele começou a elogiar a roupa de várias garotas para elas. Ele falava que a voz que eu conversava com os gatos irritava ele. Teve umas épocas que eu dormi alguns dias na casa dele, acabei esquecendo, sei lá, uma peça de roupa. E ele falou pra mim outro dia que ele não gostava que eu esquecia as coisas lá porque eu estava invadindo a privacidade dele. Porque imagina a outra quando chegasse, ia ficar incomodada. Disse que não gostava de vir pra São Bernardo, que é onde eu moro, e que não gostava de sair com a minha família. Ele disse que ele ficava assustado porque ele achava que eu gostava demais dele.
A gente ficava dias sem mandar mensagem porque ele não gostava, então eu não sabia nada que estava acontecendo praticamente. E eu também acho que eu não me lembro de algum dia que eu recebi mensagem de tipo, bom dia e boa noite. Ele falou a seguinte frase: lembra quando você falou, e se surgisse uma oportunidade de você ir pro Japão? Eu iria. E aí eu falei, tudo bem, mas eu poderia ir com você. E ele falou, mas eu não iria querer que você fosse comigo. Toda vez que a gente se Nossa, gente, vocês estão no mapa da fome mesmo. É impressionante. via, eu não tinha ideia a próxima vez que a gente ia se ver de novo e provavelmente levava mais de... É porque pra mim é muito surreal esse negócio. Não existe. Eu já contei isso algumas vezes, né? Que pra mim não existe esse momento do namoro onde as pessoas se conhecem e vê se vai dar certo. Porque eu só tive um namoro na vida e eu tô casada, né? Então, assim, quando eu comecei. Sei lá, é porque eu acho que foi muita sorte mesmo. Porque pode. Realmente tem esse momento onde a pessoa pode ser estranha, né? E eu era bem estranha, mas eu acho que, sei lá, cara. Eu tive muita sorte mesmo no relacionamento. Porque eu acho muito bizarro esse momento onde as pessoas são extremamente loucas e esquisitas. Sei lá. 10 dias pra gente se ver, porque sim, e a gente não mora longe. Ele também dizia que eu falava alto. E depois disso eu fiquei o tempo todo perguntando pras minhas amigas, tudo que eu falava, eu tô falando muito alto, mas eu tô falando exagerado, traumatizada com o meu tom de voz. Uma vez eu falei pra ele que um dos meus maiores medos era tal pessoa se... E aí ele falou, deixa-se. Sabe aquela regra lá de que o homem fica do lado da rua, da calçada? Então, ele não sabia disso quando a gente começou a namorar, eu expliquei pra ele, porque eu cresci com meu pai falando que homem ficava do lado da rua, e aí toda vez que a gente tava de mão dada, ele fazia, tipo, tirava o sal assim, ai, calma, deixa eu trocar aqui, porque homem tem que ficar do lado da rua, né? Ele falava que eu não tinha uma boa inteligência emocional. Assim, com certeza tem mais coisa que eu devo estar esquecendo, mas resumidamente é isso, minhas amigas. Por favor, cuidado com dependência emocional em relacionamentos. Pode destruir vocês. Eu sempre fico um pouco assim com esses conteúdos, porque tem coisas duras que a gente fala pras pessoas, né? E que depois podem super cair num vídeo desse do tipo, falava que não sei o quê. Óbvio que depois a gente vai selecionar tudo aquilo que faz aquela pessoa parecer escrota pra fazer ela, pra criar essa situação. Não estou dizendo aqui que no caso dela a pessoa não era escrota, mas tem uma coisa ou outra do tipo, cara, eu acho que você poderia melhorar a tua inteligência emocional, não sei o quê. Esse negócio da rua também bem bobo, tem umas coisas que são meio bobas, assim. Agora, também eu acho que pelo que ela fala, mostrava que ele não estava muito afim de estar ali com ela, né? Eu também sou muito cuidadosa em ficar julgando a maneira como as pessoas amam ou deixam de amar, porque tem gente que é mais low profile, assim mesmo. Aqui eu achei. Tem coisas que não dá, realmente, e tem coisas que não são tão absurdas assim. Eu acho que das outras estavam mais absurdas. Mas. Sei lá, gente. É porque também a gente depois. A gente. A gente elenca algumas coisas que eu já. O Caio já me falou coisas muito duras, eu também já falei coisas muito duras pra ele, do tipo, olha, eu acho que isso aqui você podia melhorar nisso, eu acho que isso aqui não tá certo, eu acho que essa atitude aqui é meio escrota, eu acho que, sabe, não tem, eu acho que às vezes a gente fica tratando como se fosse uma única coisa, do tipo, o Caio realmente às vezes fala muito alto. E eu falo pra ele, cara, você tá falando muito alto. Porque ele tem um pouco de perda auditiva em um dos ouvidos, então às vezes ele não tá se ouvindo, e às vezes ele tá entupido ou gripado, não sei o quê, e às vezes ele não tá se ouvindo, ele tá falando muito alto. Eu fico, a moça tá falando muito alto, porque ele fala, às vezes ele fala gritando mesmo. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, de depois eu poderia falar, não sei o quê, porque a Beta falava que eu falava muito alto. Sabe? Às vezes eu tomo um certo cuidado com algumas dessas coisas. Mas. Sei lá. Sei lá. Vamos ver esse outro aqui. Esse aqui é da Isabela Laura. Mentira, é da Laura. Coisas que meu ex fez que eu perdoei. Esse vídeo é especial. Eu gosto muito de cafuné no cabelo, carinho no braço e tal. E aí eu pedia pro meu ex fazer pra mim. Aí ele me cobrava R$ 50. A Mona, calma. Pausa. R$ 50.
Não, calma aí, mas não era uma zoação do tipo assim, ah, R$ 50. Não, era tipo assim, ele cobrava real? Tipo, você tem que mostrar o comprovante do Pix? E fazer cafuné. Ó, gente, aquele. Eu pagava R$ 50 e ele botava no cronômetro ainda 15 minutos. 15 minutos. Não, moça, não, 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 não. Não, não é possível. Isso aqui não é possível. Pra me fazer carinho. Ele é bem empreendedor, né? E eu perdoei. Gente, como. Enfim, próximo. Teve um dia que eu tava indo no shopping com as minhas amigas, ele tava me levando. Detalhe, que ele também cobrava gasolina, né? Sendo que os pais dele que bancavam ele. Mas ele me cobrava gasolina, sendo que os pais dele que davam gasolina pra ele. Eu não sei ainda por que eu pagava, mas pagava. Detalhe, a gente também morava junto. Ele tava me levando pro shopping pra almoçar com as minhas amigas. E isso foi um dia antes, porque ele ia ter gincana da faculdade dele. E ele era juiz, sei lá o que ele era. Das meninas que jogavam futebol. E aí ele falou pra mim, ai, o bordão obrigatório é chamar as meninas de gostosa. Tipo, ai, vai gostosa, fulana é gostosa. Aí eu olhei assim, ó. Como é que é? Como é que é? Aí ele falou, ai, tem que ser gostosa. Se você não gostou, pega essas trouxas e vai embora. Gente. Ai, também, gente, eu acho que as meninas se colocam em cada situação, cara. Em cada situação. Os machos, eles têm uma autoestima absurda de achar que eles podem falar o que eles quiserem. E já começa o relacionamento nesse lugar do tipo, você está entrando na minha vida, você que se adapte ao que eu faço, ao que eu penso, não sei o quê. E aí, se não, você pega suas coisas e vai embora. Já tem essa forma de construir o relacionamento. E as meninas aceitam essa porra, gente. Que merda é essa? Eu perdoei. Esse Não é questão de perdoar, é uma questão de aceitar estar num relacionamento assim. é muito bom. Pra finalizar com chave de ouro. Se quiserem parte 2 também, comentem aí que eu vou colocar todas as pérolas. Gente, o meu ex é pior que o ex da Giovana, gente. É pior que o ex da Giovana. Fulano amava andar pelado pela casa, né? Ele amava andar pelado como Deus trouxe ele ao mundo. Aí teve um dia que ele estava, né, nu, em casa. E eu tinha acabado de chegar do trabalho super cansada, exausta. E eu deitei na minha cama. Aí do nada ele chegou. Gente, ele chegou com um tolete de bosta na mão. Porque ele tinha cagado na mão. Hã? Hã? Ele simplesmente largou um pum e se cagou. E ele pegou o tolete na mão e trouxe até mim. Pra me mostrar. É tipo cachorro. Laura, olha só o que Não, até. Não, eu achei que. Eu demorei pra entender. Ok, foi um acidente. Ele foi. É o famoso. Peido pesa? Não, então eu acho que me caguei. Não, acho que foi um acidente, né? Não, até aí. Ai, pronto, vou dar atestado de pig aqui. Ai, gente, até hoje não acredito. Aí ele, ai, olha o que eu fiz. Olha o que acabou de acontecer comigo. Mãe, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Aí eu, meu Deus. Pra piorar, gente, pra piorar a situação, ele pegou, foi no banheiro, abriu a bunda, apoiou o celularzinho em cima da mesinha ali, né, onde tem a pia. Onde vai chegar isso? E me gravou, cheio de bosta, e me mandou no WhatsApp. Eu acho que ele tava querendo. Eu acho que era um convite. Jesus, que final de vídeo é esse, meu Deus do céu? E eu E o nome dele era Gustavo. perdoei, ainda fiquei com ele depois disso. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não, até aí, calma aí, isso não é nenhum tipo de. Não, eu perdoei. Porra, como assim eu perdoei, gente? A pessoa só é nojenta, você tem que falar, para com essa merda, seu lixo. Não, aí eu acho que. Gostado do vídeo.
Gente, se vocês quiserem parte 2, tem muita pérola ainda pra contar pra vocês. Eu achei que era um convite. Amiga, acho que ele é doente. Moça do céu, já tava fazendo tudo pra você ir embora e você não ia. O diabo, meu Deus. Me recuso a acreditar nisso. Não, até. Eu acho que são dois universos diferentes, tá? Você falar, meu Deus, me caguei, olha que meu. Meu Deus! Não, não. Eu vou. Eu não sei nem o que dizer. Sinceramente. É isso. Ah, é porque tudo que eu falar desse assunto as pessoas vão achar mil coisas. Não é um desrespeito. Eu vou parar de falar. Tchau, gente! Que nojo. Ai, que nojeira. Porque aonde a gente chegou nesse vídeo, meu Deus do céu, beijo.